Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou o Daniel e hoje estou aqui com o Rafa Rofo, o pintor. Vocês estão na playlist Vida na Arte. Cada biografia é uma obra, uma investigação acerca da sublimação na vida de autores e pintores. De que maneira a arte está conectada com a vida daquele que a produz. Então, queria dar as boas-vindas ao Rafa, agradecer a ele pela presença e a palavra está com você, Rafa. Oi, Daniel, obrigado. Obrigado a você. É, na verdade, eu já te sigo no Instagram faz, eu não sei quanto tempo faz uns meses, eu acho. Se eu falar o contexto, vou levar uns 5 dias, porque na verdade, eu me aproximei da psicanálise há anos atrás, quando eu era ela, no caso, Uhum, é, muito tempo atrás. Só que eu lia, por exemplo, eu tinha alguma questão comigo, lia alguma coisa, ia procurar algum artigo, não sei por que eu me sintonizava mais com as coisas da psicanálise mas lia aquilo e pensava, mas para que serve isso? Isso não é prático, isso não é eu não compreendo, não entendo, isso aqui não serve, não me serve para nada, pensava. Então, naquela época, alguma coisa não chegou para mim. Eu uhum, lia, mas daquilo não chegava. Eu não pintava ainda, não sabia muito bem que eu tinha essa coisa artística. Na verdade, eu já fazia umas coisas, eu pintava, até pintava, mas eu acho que eu estava tão distante de mim que eu não tinha consciência que eu pintava, que eu fazia essas coisas. E não sabia por quê. Não sabia por quê que alguma coisa estava errada, tinha alguma coisa errada. Até certa idade, talvez uns 15, não sei. Até essa certa idade estava tudo ok. A vida fluía. Depois alguma coisa parou de fluir. Eu comecei aí se eu não sei agora, eu acho que é psicóloga junguiana. Eu não conseguia falar nada, eu não sei, eu não entendia o que se fazia numa terapia, não conhecia a tal da análise. Eu pensava que tinha que se ter uma educação, sabe? Um filtro, uma coisa assim. Eu não pensava que eu tinha que falar tudo que estava em mim, e eu também nem tinha palavra para fazer isso. Então, hoje, quando eu vejo alguma fala de psicanalista dizendo como se alguma coisa, como se fosse necessário só ouvir a outra pessoa e não falar, sabe? Eu não acho isso. Eu acho que a pessoa precisa ter as palavras, e só tem as palavras quem lê ou quem ouve outro falando alguma coisa. Então, como que eu estava lá nessa tal da terapia, eu não tinha palavra para falar nada, não sabia. Então, eu comecei a pintar. É, não lembro muito bem por quê, como, não lembro.
Eu e nem tenho essas pinturas. Eu joguei fora. Joguei fora com pesar, porque aquilo era parte de mim, só que era muito pesado, sabe? Eu acho que eu sintonizava com umas coisas muito pesadas, de autodestruição, eu não sei, né? Não sei porque, não sei o que era. É, pensar qual é o próximo tópico. Lá nessa terapia, eu penso que eu cheguei muito próximo de uma certa questão minha que eu descobri recentemente, mas nessa época eu não sabia. E eu acho que eu me aproximei também de uma questão dessa psicóloga. Então, alguma coisa nesse encaixe ou desencaixe deu muito errado e acabou. Acabou. Acabou de um jeito esquisito, assim, como se fosse um abandono, uma desistência misturada com abandono, sabe? Não sei. E eu parei de pintar. Depois disso, eu me internei, quer dizer, eu não me internei, me internaram numa clínica psiquiátrica por razão de, eu vou dar um rótulo para usar. Também me deram outros diagnósticos, mas não sei exatamente baseado em quê. Uhum. E rejeitei uma ligação. Sim, E perdi. você disse que você foi internado, que te deram um rótulo, um diagnóstico. Ah, sim, porque eu estava pensando em acabar a minha existência, porque Uhum. eu não sei, eu estava numa escuridão total, assim. E é isso, eu acho que não tem muita explicação para esse pedaço da minha vida. É, eu lembro que nesse lugar eu via os profissionais, psicólogos, psiquiatras. Eu não sei o que acontecia nessa época, nem era tantos anos atrás, assim. E ou talvez seja a abordagem das clínicas psiquiátricas, eu não sei, porque ninguém falava sobre a origem das questões, dos problemas, ninguém falava sobre isso. Ficavam só nessa coisa do biológico, remédio, né, medicação. Eu penso que a medicação tem a sua importância, principalmente nessas questões de quando a pessoa está prestes a fazer alguma coisa assim contra ela ou contra alguém.
Mas sei que eu saí de lá e passaram uns anos. Eu parei de tomar os medicamentos que eu tomava, porque eu não sei bem o que que foi que me levou a parar, a parar de tomar. Estou tentando dizer, é assim, que o que é que faz com que uma pessoa que está em determinado universo, está vivendo determinadas questões, o que é que faz essa pessoa conseguir olhar para outras coisas? Em que momento? Então, eu não sei ao certo o que é que foi. Sei que eu consegui entender ali naquele momento que eu precisava sentir, parar de fugir, mas eu não sabia que aquilo era fuga antes, não sabia. Sentir para saber quem eu era, quais eram as minhas questões. E eu não fiz isso antes porque eu não sabia. Eu estava com aquela ideia de que as coisas eram biológicas só. E então, nessa época, eu pintei uma tela para o meu ex-psiquiatra, que é, eu te enviei essa pintura. Eu não criei essa imagem, eu fiz uma cópia. Ele pediu aquela imagem, né? Que é o cérebro esquerdo, o cérebro direito. Eu, eu tenho muito mais a ver com a psicanálise do que com a psiquiatria. Eu prefiro pintar ideias, as metáforas, as questões. Eu também queria ter as imagens aqui para eu conseguir falar dela. Depois de um tempo, eu voltei a pintar. Eu tinha parado por questões da minha existência, que sempre me perturbaram, me incomodaram. Eu ainda não sabia o que era. E talvez não se saiba, talvez a gente não saiba. A gente não sabe, né? A gente sabe o que dá para saber. Eu Sim. passei a pintar, eu passei a pintar alguns autorretratos, tentar pintar alguma coisa que eu estava sentindo. Só que eu precisava encontrar referência primeiro. Então eu passei a tirar foto minha, tirar foto de mim e depois pintava.
Mas eu ficava me questionando para que a pintura, né? Eu estou pintando o quê? Estou fazendo o quê? Aquela, aquele negócio das palavras. Onde estão as palavras? Tá faltando palavra para mim. Não é pintar por pintar. O que é que eu estou pintando? O que estou pintando? E eu não sabia. Aí comecei a ler, 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 ler. É, depois conheci uma psicanalista que eu, de vez em quando, eu escrevo no meu Instagram, escrevo como bruxa, né? E eu gosto muito de bruxas. Eu tenho, né, eu tenho alguma identificação com essas coisas de bruxas, bruxos, ciganos, e não sabia que essas partes aí eram minhas. Fiquei sabendo, principalmente ultimamente, recentemente. Hum, Eu passei a pintar alguns Freuds já, né, por causa disso. As coisas que eu leio são da psicanálise, mas eu estava buscando pintar outras coisas. Eu estava buscando pintar, ah, não a figura, mas essas ideias, sabe? Uhum. Não teóricos, mas o conteúdo das teorias, isso que eu estou falando. Mas eu voltei a me questionar por quê, para quê, se as pessoas não têm acesso às coisas básicas que eu acho que as coisas, os conceitos que eu acho básicos para se viver, para se ver, para quê eu estava, para quem, para quê, para quem eu estava pintando. Então, em vez de eu me libertar com essas questões, eu me bloqueei de vez, porque eu pensei, o que é que eu estou fazendo se as coisas que são básicas não chegam até as pessoas? Tem um monte de pessoa na face dessa terra e eu estou pintando para quem? Se acontecer uma exposição, quem é que vai ver? Por quê? Para quê? Então, eu acho que mais me pergunto, eu mais pergunto do que pinto, e isso também é um processo. Eu pinto e pergunto, e acho que não se pinta por pintar.
E essas perguntas, você teria disposição, interesse de dizer quais são, o que que você gostaria de saber? Respostas você está procurando? Eu procuro todas, procuro tudo. Aham. Eu estou tentando falar as coisas sem entrar muito nas histórias, mas fica difícil, acho que eu tenho que entrar nas histórias. Sim, se você quiser, né? Não é bem se eu quiser. Isso também eu fui reparando com o tempo que as coisas não eram bem assim, se eu queria. Ninguém me perguntou. Primeiro, ninguém me perguntou se eu quero nascer. Você quer nascer? Em que gênero? Uhum. Nem sabia dessa história aí de gênero, que tinha outras coisas, não sabia também. Isso aí foi um choque. Na verdade, eu tinha lido, antes de me internar, eu tinha lido o livro do João Nery. Esqueci o nome do livro agora, mas eu acho que ele foi o primeiro transexual do Brasil, né? Ah, Pelo menos a fazer as cirurgias, todas essas coisas. Eu li esse livro numa época, em certa época, mas eu pensei assim, qualquer pessoa, qualquer pessoa ia se interessar por esse livro. Eu apenas estou lendo e só. E depois teve aquela a tal da novela, né? Falando sobre esse tema. Mas eu olhei aquilo e não sei, não é a história que eu estava falando dos universos, né? Aquilo não chegou em mim, não, eu não sei como nem por que isso é assim, isso pode acontecer assim, né? A pessoa está frente a frente com uma coisa que ela, digamos assim, tem que ver, teria que ver, mas ela não é momento. Então eu estava assim com esse livro, eu li, eu vi a novela, mas aquilo não era meu, pelo menos assim eu achei. Então eu tava talvez muito distante de mim. Eu acho que é isso. E a pintura, a pintura eu penso que tem essa função de aproximar a pessoa da realidade interna dela, né? E quando você tem que uma resolver uma questão técnica da pintura, é, alguma coisa que se pode chamar de sombra, né? Essas coisas se manifestam, então é difícil pintar, pelo menos eu acho difícil, porque é meio que uma expurgação, uma coisa assim. E até hoje eu pinto, estava inclusive pintando Lacan, e o que eu consigo sentir e ver são questões minhas, são questões que eu ainda tenho.
que eu consigo sentir e ver ali, quando eu tenho que acertar a parte estética de um retrato, por exemplo. Eu não sei em qual momento foi que eu reparei que tinha outras realidades além da que eu vivia, né? Eu achava que era só uma, só existia uma. Então, na época que eu joguei fora os remédios, os medicamentos, eu também fumava muito. E eu não sabia isso, que por trás desse ato tinha outras coisas, né? Que eram um símbolo, uma coisa. Porque eu estou fugindo do quê, né? Não sabia disso. Então, depois que eu li algumas coisas nesse sentido, aí eu me identifiquei com isso. Eu voltei a ler, eu tinha parado de ler, voltei a ler essas coisas psicanalíticas, né? Aquelas que antes não via nenhum sentido. Nesse momento fizeram sentido para mim. E eu pensei, isso sou eu, isso é meu. Mas eu pensei ainda mais isso depois, quando eu conheci essa psicanalista. Para mim era uma bruxa, né? Era uma bruxa encantadora e me mostrava outros universos. A gente entrava em outros universos e não era um- perdi o nome agora. Como chama? Não era uma análise, né? Virou uma relação de amor. Então, ela me contava, por exemplo, uma pintura dessas que eu te mandei. Ela me contou uma história e aquela história eu precisei pintar. Era a história de uma garrafa. Ela e a filha dela tinha pedido alguma coisa para beber, não sei bem o que era. E quando chegou, elas viram que tinha um inseto dentro. A filha dela, eu me identifiquei com a filha dela, o que ela fez foi meio que tentar fazer de conta. Assim, eu vou falar por outra pessoa, mas pode não sei se foi como eu interpretei. Ela fez que não viu, né? Não vou ver que isso que eu comprei tem algum defeito, alguma coisa, porque eu não quero me aborrecer, eu não quero, entre aspas, incomodar a outra pessoa, né? Eu não quero trocar esse produto, eu não quero reclamar, eu não quero, reclamar meus direitos, então eu vou fazer de conta que eu não vi. Mas a mãe dela, psicanalista, que tem essa questão do ver, né, as coisas ocultas, ou até então ocultas, a mãe dela foi reclamar sobre a questão. E eu pintei isso como se fosse. é, Acho difícil explicar pintura,
É, porque eu juntei tanta coisa nessa pintura. Juntei questões minhas, né? Eu me identifiquei com essa história. Eu coloquei a garrafa em cima de uma superfície que era como se fosse uma pele, né? E essa pele como se prestes a explodir, como se carregando muita coisa ali embaixo, muitas questões, muita coisa não vista. Então isso, em algum momento, explodiu. E nem era minha intenção pintar isso. Eu comecei a pintura com como se fosse uma mesa e uma garrafa. E no decorrer da pintura, que as coisas foram se revelando, né? Então, aquela mesa, de repente, era a pele, uma coisa que era um sintoma, né? Alguma inflamação, alguma coisa, que explodiu, bateu no canto da tela, voltou, bateu na garrafa, quebrou a garrafa, como se dissesse: chega, né? Chega. Essa, essa garrafa perfeita não é perfeita. Chega desse teatro, chega dessa coisa que não está sendo real, não está, como é que eu vou dizer? Não está sendo visto o que tem que ser visto. Então, essa pintura é uma coisa meio explosiva nesse sentido. Eu acho que todas as minhas pinturas são meio assim. Tenho um pouco essa ideia. Mas se eu não falasse da história, do contexto, não ia ter pintura nem história. Eu sinto que a sua fala ela é como uma pintura, de alguma forma, ela é enigmática, não tem um sentido claro e unívoco, né? Ela é uma fala mais sensitiva e não tão metafórica no sentido de produzir significações. Eu acho que ela, assim como a sua pintura, ela diz respeito ao que você sente. Eu acho que na tua fala também se expressa uma experiência de libertação de certas dores aí da tua vida, né? Algo visceral, né? Me parece. Ah, mas isso aí pareceu bem ruim, porque não é, não é para ser, quero ser uma pessoa entendida, né? Pelo amor de Deus. Mas é que tem bastante densidade e complexidade isso que você está trazendo, né? E como você não está entrando, acho que nas histórias, né? Então, pelo menos à primeira vista, me parece que é uma tela que você está pintando aqui. Não sei se faz sentido isso. Não é que não faça sentido. Eu acho importante você me dizer para eu saber se eu estou falando de um modo mais ou menos claro, né? Uhum.
É que o que eu estou falando é, eu estava pensando que estava simples. Estou falando que, como eu também coloco nos meus textos, é sobre as coisas que estão ocultas, né? Quais são os significados por trás daquelas coisas que a gente acha que só são, que a gente poderia pensar que só são biológicas, só são fatos Hum. concretos, Ah, e não tem nada por trás. aham. Sim, Por sim. isso que eu estou falando dessa coisa, né? De certas coisas serem vistas. Eu passei a ler bastante sobre isso. Mas eu não ia muito para a questão espiritual. É, é porque cada pessoa vive no seu universo, a gente tenta, né, trocar experiências. Mas eu pensava que a questão da existência de alguma dimensão, outra dimensão, né, coisas assim, fosse uma coisa mais já. Tudo bem, questão de crença ou da vivência das pessoas, mas eu, na minha, talvez posso chamar de ignorância, eu pensava que as pessoas iam mais para esse lado da religião por causa de, não sei, alguma fuga, alguma limitação intelectual. E eu fui passando a ver isso diferente. O assunto que me interessava era luz, sombra, era o pedaço da gente que a gente não via, né? Que a gente não vê. Que é que a gente não vê? Por que que eu penso só as coisas que eu penso? Por que que eu não penso além? Por que que eu não vejo além e não vejo mais? Uhum. Por que que eu penso que a outra pessoa é uma ideia que eu faço dessa outra pessoa? Por que eu não vejo quem ela é? E até então eu pensava bem e mal, assim, como luz e sombra, como se não existe alguém só ruim, nem alguém só bom. Então eu pintava isso. Sim. Pensava que isso era tudo, né? Hum. Era até onde eu via. Não que eu pensava que isso era tudo, mas era o longe que eu tinha conseguido enxergar, né? Até ali eu enxerguei e eu queria dizer isso para as outras pessoas, que eu acho uma coisa importante, né? Talvez seja, eu ainda acho uma das coisas mais importantes na vida, na sociedade, a pessoa enxergar, querer enxergar
um pouquinho além, poder olhar no espelho, né? Poder olhar para como eu sempre pedi, eu nunca gostei de religião, porque eu via muita hipocrisia. Eu vejo muita hipocrisia. Eu nunca gostei. E essa questão da família, né? É uma questão, é uma coisa, é um assunto para mim, né? A família tradicional, a normalidade. Tem uma pintura que eu testei, uma pintura digital, e o que eu pintei nessa pintura foi um ser com umas anteninhas, escrito embaixo, normal, e um risco. Não, não há normal. E eu penso que essa ideia é tão importante, mas volto a pensar em questões assim, quem é que vai ver as pessoas vendo? Elas vão entender o que eu estou tentando dizer? E isso é importante. Não, não se trata de eu fazer uma pintura e, não sei, se as pessoas acharem bonito, ou se pode achar bonito, né? Pelo bonito, acho que sim, mas não sei, tava querendo que. Eu me peguei querendo mais que as ideias fossem lidas do que as pinturas vistas. Aham. Não sabia mais colocar essas ideias em pintura. E não entendia mais por que eu estava pintando uma coisa que eu queria falar. Ah, tá. Perfeito. Porque você tem textos também no Instagram, né? Você não é só pintor, né? Eu tenho. E recentemente eu separei uma coisa da outra porque não estava mais cabendo. Ah, é. Quer dizer, teve um percurso aí de elaboração, então, né? Que foi para pintura e da pintura também foi para fala, né? Para escrita, né? Uhum. Eu me peguei querendo mais escrever e gritar até do que pintar, mas a pintura não morreu. A pintura seguiu, porque o que me aconteceu nesse encontro, nesse tal encontro psicanalítico com a bruxa encantadora, foi uma violência. E eu achava que eu só tinha a questão do gênero. Pensava, que bom, encontrei a questão que era a coisa que me perturbava, né? E eu não estava conseguindo ver, isso estava atrapalhando, isso estava como uma obstrução na minha existência, atrapalhando todas as coisas, todas as outras coisas. Pronto, eu vi isso e agora tudo vai mudar. Não foi assim. É, eu acho que ou numa relação de amor ou numa relação de análise, algumas coisas, muitas coisas podem retornar, né? Traumas e tudo. E, eu acho que é natural que se repita
que aconteça um encaixe de uma questão de uma pessoa com uma questão da outra, né? Meio que se repete alguma coisa para que a gente possa atualizar, né? Curar, ver melhor. E nisso, se eu pedia, né, para os ventos, para as coisas invisíveis, para eu ver além, né, sem mentiras, sem ilusões, eu pedia, eu não quero, eu não quero viver ilusões, eu quero ver mais, eu quero ver mais. Quero saber quem eu sou, o que que eu estou fazendo aqui, porquê das coisas, porquê de todas as coisas. Já é um pouquinho demais, né, para saber, querer saber. Mas nunca parei de querer saber. Até um tempo parei de querer saber, sim, porque pensei que isso não existia. Pensava que nada disso que eu queria saber existia. Mas era uma bobagem, né? Porque existe. E eu encontrei várias ao longo do tempo. Essa psicanalista me disse, ela me ensinou umas coisas importantes, muito importantes. Então ela me disse, né? Tem pessoas que fazem análise por anos, mas não estão fazendo análise. Estão fazendo de conta, estão fazendo alguma coisa que não se sabe o que é. E ela me falava, a parte de nós que nós não conhecemos. Eu ouvi, nas primeiras falas dessa pessoa, eu senti como se eu estivesse numa sala cheia de gente falando, falando alto. Mas a voz que eu ouvi, a frase e as palavras que eu ouvi foram as dela, não foi a de ninguém. Quando eu ouvi aquilo, eu olhei, eu soube que era aquele caminho. Aquilo me chamou, né? Aquelas palavras. Era por ali. Isso não é nada racional, né? Isso não tem nada de racional. E se for pela razão, você está numa sala cheia de gente falando, você não está ouvindo nada que ninguém está falando, e é só isso. Mas indo um pouco além, para o pedaço da intuição ou do destino, das escolhas, sei lá. Então a gente tem os significados a mais. E quando me aconteceu dessa pessoa que eu pensava que era ética, né? Pensava que era boa, me fazer essa violência, porque me voltou um trauma, né? Me voltou um trauma que eu sequer sabia que tinha vivido na vida. Uma coisa que eu entendi ser muito, muito precoce, uma coisa muito pesada. E para isso eu precisei pintar. Eu pintei.
Mas eu volto a pensar sempre nisso, que a pintura não é só a pintura, e digamos assim, me salvaria. São as palavras, o que era aquilo, né? Não só as palavras, né? São as três coisas, né? A pintura, aquele encontro e você buscar significado para aquele encontro. O que era aquilo? O que isso representa? Cadê a origem das coisas? Eu me deparei com uma pessoa que passou a me torturar, uma coisa de uma ambivalência. Eu entendi que eu já tinha vivido aquilo enquanto um ser muito, muito pequeno. Eu não tinha condições de viver aquilo. Penso que ficou congelado como se em algum lugar de mim, né? Para que mais tarde eu viesse a, quando tivesse condições, recuperar aquilo, né? Quando tivesse condições de sentir tudo aquilo, outra pessoa me ajudasse a fazer uma atualização, uma coisa assim. E penso que isso por si só já é pesado. Quando acontece num encontro catastrófico assim, é muito mais pesado. E eu vivi meses de profundo horror. Eu escrevi até num texto: a bruxa me viu queimando. Ela tinha água, mas ela me jogou gasolina. Ela tinha água, mas ela me jogou gasolina. E eu fui para profundos infernos. Eu pintei isso. Até eu não tenho umas pinturas que eu sequer guardei, mas eu guardei. A maioria disso não, eu sequer guardei. Eu pintei então para eu poder sobreviver àquilo, mas a pintura não me salvou da experiência, né? Eu vivi, eu senti aquilo, eu li sobre isso, eu fui procurar ler sobre isso. Porque a arte não é só a pintura, né? A arte são as palavras. Eu até li aquele livro, O Copo Vazio, fala da história de um abandono, mas eu precisei ler coisas mais psicanalíticas, né, sobre isso. Aí, então eu fui já para um pedaço de psicose e entendi que é quando acontece alguma questão, algum trauma muito numa fase muito precoce, né, no desenvolvimento da pessoa. E se eu comecei a pintar sobre luz e sombra, escrever sobre luz e sombra, né, essa experiência me mostrou o mal. Eu pensei que eu não fosse sobreviver a uma coisa dessa, a tanta tortura, tanta crueldade que eu vi dessa pessoa comigo.
eu tive um despertar espiritual, uma coisa que eu pensei que sequer existia. Se eu tinha um rasgo, essa pessoa enfiou a mão lá dentro e rasgou de vez e ficou rasgando como bem quis. E alguma coisa além me ajudou a fazer uma costura interna. Essa pintura aqui atrás, é, ela era só, ela não tinha esse rasgo, né? Não, essa cicatriz no meio dela. Ela retratava só a questão da transexualidade, né? Então, quando aconteceu esse, essa experiência aí, eu então adicionei o rasgo e depois adicionei o olho e as asas, né? As asas que são uma coisa mais espiritual, né? De anjos e outras dimensões mais. E outra coisa que passou a fazer parte da minha vida foi o tarô. E é engraçado porque também nunca tive intimidade com isso. Tem uma parte de mim que é preconceituosa, acho que tem uma parte de nós que é preconceituosa, né? Com várias coisas. E nunca imaginei, eu nunca imaginei boa parte disso que eu sou hoje, que me aconteceu, nunca, nem imaginei, nem planejei, nem nada, nem sabia. Eu, em choque, eu me dei conta que a psicanalista falava dela mesma, né? Quando ela disse, tem gente que faz análise e não faz análise. Várias falas daquelas eram projeção dela. E eu fui me dando conta de tudo aquilo. Não sabia se ia caber dentro da minha consciência. E talvez por isso se pinte também. Ou se faça não sei quais coisas. Ou às vezes não se vê, né? A gente não vê, porque é muito pesado. Então, eu fui para uma coisa mais espiritualista, religiosa, mas não tradicional. Não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Não é o preconceito, não é a violência, não é a normalidade. É mais o que eu estou fazendo, pelo menos nos textos agora, é mais uma reflexão sobre bem e mal, dizendo que não é só a questão da luz e da sombra de dentro de cada um de nós, é o bem e o mal.
E a violência são o que se diz muito aí agora, os narcisistas, os sociopatas, a corrupção, a crueldade, a violência. É quando a pessoa sabe o que ela está fazendo, mas ela segue fazendo. E não sei, eu me pergunto, a pessoa sabe ou não sabe? Políticos, né? A pessoa sabe, a pessoa. Porque eu me pego pensando que a maldade em si, ela não é inteligente, né? Se é possível que todos tenham um pouco ou o suficiente de todas as coisas, por que um punhado de gente engana a mente, rouba? Por quê? Por que se violenta alguém? Por quê? E o que eu entendi, eu não sei, é uma questão de, não sei, também, além de bem e mal, de alguma decisão, penso que não é uma decisão. A pessoa, quando é, por exemplo, psicopata, né? A pessoa não decidiu isso, decidiu. Então passei a refletir, passei a ver, né, uma pessoa com traços assim, sociopático, e eu sendo, porque também nunca me imaginei dentro de um relacionamento que fosse violento, né? Nunca, eu não tenho, eu me pensava, é, a gente se pensa como normal, né? Eu sou normal, a violência acontece ali com a outra pessoa. Isso nunca vai me acontecer porque não, eu só ia sair, eu só, eu só ia dar um basta e ir embora e pronto. E como me aconteceu esse processo aí da transferência, né? Eu não pude, não é assim, né? Se finge que não está vivendo uma coisa que se está vivendo. Não sei se eu estou falando com clareza. Quando você conhece alguém e você está vivendo há alguns anos com uma pessoa que você confia, você não imagina que essa pessoa vai passar a fazer violências veladas ou não tão veladas. Isso assusta. Pelo menos você vai querer saber o que é isso. Isso é alguma insanidade? Isso é porque a outra pessoa faz uma coisa que claramente está me prejudicando e ela diz que não está fazendo, né? Numa tentativa de manipulação. Então, aquela ilusão que você tinha, aquela idealização sobre essa pessoa, cai, desmorona.
E isso não é uma coisa que você vai, você vai pensar, ah, tudo bem, me aconteceu isso, eu só vou virar as costas e vou embora. Claro, eu penso que se deve se afastar, né, de uma pessoa assim. Mas o que eu estou dizendo é que se precisa dar significado àquilo, né? O que foi aquilo? O que é que desmoronou e por quê? O que são esses políticos que usam essas máscaras religiosas? O que é isso? E por que é que muita gente não vê? Por que é que para algumas pessoas isso é óbvio, quase, e para outras não? Então eu passei a querer escrever sobre isso, pintar sobre isso. Do, eu diria impressionante o teu relato, né? O teu depoimento, Rafa, é bastante forte, né? Acho que reverbera muita coisa dentro de mim, mas ao mesmo tempo não encontro muitas palavras para sintetizar e nem acho que seria tanto essa ideia de sintetizar o que você disse, né? Digamos, proporcionar alguma interpretação de fechamento, às vezes como eu dou aqui nos vídeos, né? Acho que é uma fala bastante aberta, tem muitos meandros aí dolorosos da tua vida, mas me parece que tanto na escrita como na arte, na tua pintura, foi exercido um processo de cura aí, de certa maneira, onde você pode ser autêntico, né? Pode, digamos, pode encontrar a tua verdade aí a partir de um turbilhão de coisas que você foi passando, né? Eu ainda sigo buscando, né? Sim, sim. Sigo perguntando, mas eu meio que encontrei várias coisas, várias partes de mim, né? Encontrei. Tudo bem, e como é que o pessoal poderia fazer contato com você para trocar uma ideia, para eventualmente adquirir alguma obra ou ler teus textos? Qual que é o teu endereço? Você tem mais de um endereço do Instagram, né? Eu tenho o Instagram, o Rafa Rofo, o pintor, Uhum. e agora eu criei o Rafa Rofo, pintor, ponto, telas, que é onde estão só as pinturas, né? Eu não quis misturar uma coisa com a outra, então Certo. é por lá. E eu estou tentando me espalhar por aí, pelos outros canais, internet afora. Perfeito. E Eu sigo pintando. você aceita encomendas ou são só quadros que vêm da tua cabeça? Todos eles são comercializáveis? Como é que funciona isso? Eu vendo eles, eu acho interessante. Tem uma pintura que eu te mandei, que foi do meu analista, me pediu para pintar. E nesse período que eu te contei, eu precisei muito de um analista. Apesar que não dá para, assim, fazer de conta que uma coisa não está acontecendo com uma pessoa e tentar substituir por outra, né? Mas eu fiz uma tentativa de apagamento de incêndio. É, e o título
que ele me pediu, a obra se chamava O Inconsciente. Então, ele me deu a ideia. Ele não tinha a imagem, deixou livre, né? Em uma encomenda de uma tela. Então, eu fui buscar pedaços da teoria, textos, para eu montar a tela, né? Então, eu pinto ou uma ideia como a tela do meu ex-psiquiatra, uma imagem que já está feita, e eu faço uma releitura, ou eu crio com as ideias que a pessoa me dá, ideias ou imagens Ah, que caiba no meu modo de pintar, né? Que é meio, não é um realismo. Eu pinto coisas mais para realistas, mas são coisas mais expressivas, né? E o que eu estou tentando pintar nos retratos agora são coisas que não estão ali, que não estão na referência, na fotografia. Eu acho isso muito difícil. Eu olho certos pintores e eu fico pensando como é que eles conseguiram, né? Da onde é que eles tiraram aquilo? Eu estou tentando, eu quero chegar nesse resultado. Então é isso. legal, Rafa, muito bem. Então, quer dizer, você está aberto aí a pessoa entrando em contato pelo Instagram, mandar ideias para você e fechar uma parceria para você montar um quadro baseado aí no desejo, nessa troca aí com as pessoas, né? Isso. Eu estou também nos abstratos, comecei a pintar nos abstratos, também me interessa. Eu gosto, acho bonito. Legal, Rafa. Então, acho que podemos encerrar por aqui, né? O que que você acha? Acho que sim. Não tendo mais nenhuma fala, nenhuma pergunta, Uhum. penso Não, que é isso. eu deixaria um tanto aberto, né? Acho que você falou bastante de você, de várias coisas, né? Tem coisas que são aí complexas, profundas, mas deu para perceber que você pegou um eixo na tua vida importante através da arte e posteriormente através da escrita, né? E isso produziu um processo de cura, mas que não encerra aí tua busca, né, por respostas, né? E como é a busca do ser humano, né? Então, de alguma forma, o interesse aqui do canal, não só da playlist Vida na Arte, é poder escutar as pessoas, estar em contato com elas, entrar em contato com o que tem de original aí, né? O que tem a ver com o espontâneo nelas, né? E as suas formas de encontro com eventuais processos de cura, né? Esse é o nosso objetivo aqui, né? Então, muitas vezes reverbera mais uma sensação, né? Um conjunto aí de sentimentos do que de sentidos racionais. Eu acho que a arte fundamentalmente toca o nosso coração, já as teorias nem sempre, né? Então, quando você se deparou com aquela psicanálise estranha, que não fazia eco, né? Operativo, pragmático, talvez tenha sido um tanto isso, né? Ou seja, você foi buscar um caminho que fosse um caminho do coração, né? Algo que realmente desse sentido existencial a você e não só um sentido puramente intelectual, né? Que seria potencialmente vazio, né? Eu acho que aquilo não, eu acho que não era o momento. Eu acho que alguma coisa não era o momento. É, às vezes a ficha cai num momento e não caiu em outro, né? Dependendo da época que a Eu acho gente. que a teoria é muito importante. Eu acho muito importante que os psicanalistas
acho importante que tenham fala, né? Que não fique só uma coisa dentro de salas pequenas e reuniões que vão para lugares, né? Acho importante que as pessoas saibam, que as pessoas saibam um pouco dessas ideias que eu acho tão importante. Legal, Rafa. Então, agradeço muito pela presença. Estou muito contente aí pelo nosso encontro de hoje. Quem quiser entrar em contato com o canal, gaiatapsi23@gmail.com ou @roismandaniel, que é o nosso Instagram. E para quem quer encontrar o Rafa, falar com ele, trocar uma ideia, fazer encomenda, conhecer mais a arte dele, Rafa o Pintor, né? No É Instagram, Rafa, o pintor. Rafa o Pintor, ou Rafa o Pintor.telas, é isso? Isso. Legal, tem os dois Instagrams disponíveis aí. Então, Rafa, obrigado, querido. Valeu, hein? Obrigado. Um abraço, pessoal. Até a próxima.